Fala galera, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje eu vou te contar que a altura de uma árvore é o comprimento do caminho entre a raiz e uma folha de maior profundidade. A altura, caminho, profundidade são conceitos novos. Se você acabou de chegar no canal, sinta-se em casa. Aqui, eu e a Kizzy trazemos videoaulas sobre assuntos diversos de computação ou também discussões sobre tecnologias na sociedade. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo. A gente já falou sobre árvores aqui no canal em alguns outros vídeos. Então primeiro eu trouxe para você uns conceitos iniciais sobre nó, raiz e folhas, e depois a gente fez uma implementação de uma árvore binária, que é o nosso objeto central de estudo, porque a gente quer chegar numa estrutura de dados chamada árvore binária de busca. Para que a gente possa prosseguir nossos estudos, eu vou te apresentar agora o conceito de altura e alguns outros conceitos que estão interligados, porque é na altura, né, é nessa ideia de altura que reside o charme de algumas árvores especiais que a gente vai ver logo logo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no quadro, em que eu já trouxe para você uma árvore com esses nós aqui, de A até o nó I. Então você sabe que o nó A é a raiz, e esses nós aqui embaixo que eu vou sublinhar são as folhas. Então C, G, I e J são as folhas dessa árvore, que são os nós que não têm nenhum filho, tá? Tanto a subárvore esquerda quanto a direita são nulas. Então, para te explicar o que é a altura de uma árvore, primeiro eu vou te explicar o que é um caminho. Um caminho é uma sequência de nós que estão interligados, né? Você pode ir avançando entre eles por meio de arestas, que estão conectados dentro da nossa árvore. Então, por exemplo, eu posso construir um caminho aqui entre esse nó B e o nó G. Qual que seria o caminho? Seria a sequência de nós B, D e G. Então, isso aqui é o caminho de B até G, legal? E qual que é o comprimento desse caminho? O comprimento desse caminho vai ser o número total de nós que estão dentro do caminho. Então, você pode medir o comprimento tanto em arestas quanto em nós, tá? Se for medir em arestas, seria 2. Existem duas arestas aqui, a aresta que liga B a D e a aresta que liga D a G. Ou você pode medir em nós, e aí tem 3 nós, B, D e G. A gente aqui vai medir nesse momento em nós, e isso vai ter uma implicação ali na frente que eu vou falar para você. Isso é o que você precisa saber sobre caminho nesse momento. Agora vamos ver o que é a altura. A altura, como eu falei no começo do vídeo, é o comprimento do caminho entre a raiz e a folha mais profunda. Então a raiz a gente sabe quem é, a gente viu ali que é o nó A. Folha a gente também sabe encontrar, né? Tem algumas folhas nessa árvore. Mas qual que é a folha mais profunda? Vamos falar então sobre profundidade. Então, profundidade de um nó, ele é a distância do caminho desse nó até a raiz da árvore. Então, a raiz, ela tem profundidade 1. Porque o caminho da raiz até ela mesma é apenas A, né? Tem um único nó aqui. E aí também entra essa diferença, né? Como a gente está medindo o caminho em tamanho, quantidade de nós e não em quantidade de arestas, então a raiz vai ter profundidade 1. Se você estiver medindo em quantidade de arestas, vai ter profundidade 0. Tá? Tanto faz, assim, existem livros, referências que você vai encontrar de bons autores, tanto começando a medir por nós, quanto por arestas, legal? Aqui, para esse vídeo, a gente está adotando essa convenção por nó. Então a nossa raiz ela vai ter profundidade 1. Aí os nós B e E, eles estão ligados diretamente à raiz. Então aqui a gente tem o nível 2. E aí você consegue fazer por analogia, então C, D e F tem profundidade 3, G, H e J tem profundidade 4 e o I sozinho aqui tem profundidade 5. Então, olhando para esse desenho agora, você consegue ter uma intuição de quem que é a folha mais profunda, certo? Se você olhar para as folhas que a gente tem, C está no nível 3, G no 4, J também no 4, certo? A gente pode traçar aqui, né, uma linha imaginária passando por G, H e J. E a folha I, ela está sozinha ali, então no nível 5. Então, o comprimento deste caminho é a altura da nossa árvore. Uma coisa interessante para você se atentar é que você pode falar sobre a altura e profundidade de qualquer nó, e não só da árvore. Então, a altura da árvore é o comprimento do caminho entre a raiz e a folha mais profunda, mas se você pegar qualquer nó ali dentro da árvore, você pode falar que a altura daquele nó é igual ao comprimento entre o nó, do caminho entre o nó, e a folha descendente dele, que é mais profunda.
Então vamos calcular isso para alguns aqui para você fixar esse conceito. Então olhando aqui, por exemplo, para o nó D, tá? Então vamos olhar para esse nozinho aqui. Se eu quiser calcular a altura do D, eu vou olhar para as descendentes, né, as folhas que são descendentes do D, que são o G e o I. E aí a mais profunda é o I. E aí, neste caminho, então, DHI, o comprimento dele é 3. Você pode dizer que a altura do I é, então, 3. Eu vou representar aqui a altura por esse H, tá? Então, se eu botar essa função H aqui, você entende por altura. Então, H de D é igual a 3. Se eu olhar para alguma folha aqui, por exemplo, G, apesar de G não estar no último nível da árvore, né, não ser o mais profundo, eu posso dizer que a altura de G, então H de G, vou botar aqui, é igual a 1. Por quê? Porque não tem filho, certo? Então, a distância de G, do caminho de G até o seu descendente mais profundo, é o caminho que tem só o G, certo? Então, a altura de G é 1, porque eu estou contando em nós. Então, você também poderia ter a altura 0 se você estivesse contando em arestas. Então, todas as folhas, você pode reparar, né, como elas não têm descendentes, a altura de C vai ser 1, a altura de I vai ser 1, a altura de J vai ser 1 também. E aí, se você olhar aqui para esse E, embora ele esteja logo colado ali no A, certo? A altura de E não vai ser a altura de A menos 1. Não vai ser 4, né? A altura de A, que é a raiz, é 5, a altura da árvore. A altura de E vai ser 3. Por quê? Porque esse I aqui, que é a folha mais profunda, não é descendente do E. Não existe um caminho aqui passando do E chegando no I. Né? Do E a gente só consegue descer para o F e para o J. Então, contando até o descendente mais profundo, a folha que é descendente mais profunda do E, a gente tem apenas o caminho E, F e J, e esse caminho tem comprimento 3, porque tem apenas 3 nós. Agora, por que esse estudo sobre a altura é tão interessante para a gente? É porque é ele que vai permitir que a gente consiga armazenar dados dentro de árvores de maneira muito eficiente, de maneira que depois a gente vai poder encontrar esses dados facilmente com uma árvore binária de busca. Tá? Então, para refletir sobre a seguinte pergunta. Se eu tiver uma quantidade N de dados, por exemplo, 5, né? Tenho 5 dados que eu quero armazenar. Qual que é a árvore que tem a altura máxima que eu consigo construir com esses 5 dados? E qual que é a árvore que tem a altura mínima que eu consigo construir com esses mesmos 5 dados? Então vamos dar uma olhada aqui de novo. A partir dessa árvore que a gente desenhou aqui, vou fazer uma pintura para a gente pensar em qual que seria esses dois casos de árvores, a mínima e a máxima. Tá? Então primeiro vamos começar pela máxima, que é mais fácil. Se eu não subdividir, né, não colocar filhos à esquerda e à direita dos nós, eu sair colocando eles simplesmente um depois do outro, como se fosse uma lista encadeada, eu vou obter a árvore de altura máxima, certo? Eu não distribuo ninguém ali pelo meio do caminho. Então se eu pintar aqui a raiz, depois vier para o B, para o D, H e I, eu coloquei esses 5 elementos de maneira que eu consegui uma altura 5, que é a altura que a gente tinha com toda essa árvore anterior aqui, né? Todos os nós de A até J. Então, olhando aqui só de A, B, D, H, I, a gente tem uma árvore de altura máxima para 5 elementos. Essa é uma árvore degenerada, né? Como eu comentei, ela é quase uma lista encadeada. Você poderia observar uma lista encadeada como uma árvore, isso não está tendo benefícios de ter essa estrutura mais complexa, porque você botou todo mundo um em seguida do outro. Esse tipo de árvore aqui ela tem um nome especial que é árvore zigue-zague, né? Porque tanto faz, eu poderia botar todo mundo só à esquerda, todo mundo só à direita, ou fazer uma dobra como a gente fez aqui, né? Quase um L, ou realmente fazer um zigue-zague. Tanto faz, se eu estou colocando apenas um filho por nível ali, eu vou obter uma árvore que tem altura máxima. E qual seria então a árvore com altura mínima para esses mesmos 5 elementos? Então, a altura mínima seria distribuída da seguinte forma. Eu venho pelo A, e aí eu coloco neste nível, à esquerda e à direita, e depois eu coloco aqui, e aí eu posso escolher colocar o D ou o F, tá? Tanto faz, eu não estaria aumentando a quantidade de níveis ali, a altura da árvore se preserva em 3, tá certo? Então, a gente pode fazer uma continha aqui e verificar o seguinte. A altura máxima que você pode ter com N nós, ela é próprio N. Certo? É você realmente colocar eles em sequência em uma árvore zigue-zague.
E eu vou deixar marcado aqui, ó, qual que seria essa árvore para você poder ver as duas opções. Então essa circulada seria a altura máxima para o caso de n igual a 5. E aí a altura mínima que você pode ter vai ser igual a 1 mais o piso de log de n. E aí esse log, ele é sempre na base 2, tá? A menos que a gente diga o contrário, o log aqui na computação é na base 2, é uma base muito amistosa para a gente fazer contas. E aí, se você está precisando relembrar da matemática, esse símbolozinho que eu coloquei aqui, essa notação, é da função piso, né? E aí, quando eu digo que o piso de x, um número qualquer, é k, eu estou dizendo primeiro que k é um número inteiro, né? Então pertence ao conjunto dos números inteiros, de tal forma que k é menor ou igual a x, então ele é o menor número inteiro que aproxima x, tá? E x é menor do que k mais 1. Então essa aqui é a expressão para o caso em que a gente tem n elementos e quer distribuir ele numa árvore de modo que ela tenha altura mínima, certo? A altura mínima dessa árvore vai ser 1 mais o piso de log n. Então a gente pode conferir isso aqui pensando justamente nesse 5, né? Então quando a gente tinha 5 elementos, n igual a 5, a altura máxima era o próprio n, de fato, a altura da árvore era 5. E quando eu distribuir de forma mínima, né, botando aqui no que está marcado em verde, A, B, C, D e E, a gente ficou com 1 mais o piso de log 5. Então, o logaritmo na base 2 de 4 é 2, né? 2 elevado a 2 dá 4. O próximo número que a gente teria fechadinho isso seria o 8, né? Então, 2 elevado a 3 dá 8, então o logaritmo de 8 na base 2 é 3. Então, você sabe que 5, por ser maior do que 4 e menor do que 8, o logaritmo tem que estar entre 2 e 3. Então, sendo um número entre 2 e 3, o piso disso é o menor número que aproxima, é o 2. Então, seria aqui 2 mais 1, 3. E, de fato, a altura mínima é 1, 2, 3. Eu não vou provar matematicamente para você essa expressão nesse vídeo. Se você estiver interessado nisso, você deixa um comentário aí embaixo, fala para mim, pô, eu queria um vídeo, eu queria um artigo, diz qual seria a melhor forma para você, que eu posso produzir então no futuro um conteúdo específico sobre isso. Mas eu vou te dar a intuição para que você entenda e não fique completamente perdido. No primeiro nível você tem a raiz, tem um único elemento. Aí quando você vem para o nível aqui de baixo, você dobra, né? Tem 2 elementos aqui, então tem 1, 2. Quando você vem para o nível logo abaixo, você dobraria de novo. Você poderia colocar 4, né? Se eu tivesse mais um carinha aqui, teriam então 4 filhos nesse nível. E aí quando eu vou para o próximo, então, como cada um pode ter 2, eu dobro novamente. E aí eu tenho 8. Então repara que isso aqui está andando em potências de 2, certo? Aqui a gente tem 2 elevado a 0, aqui é 2 elevado a 1, embaixo é 2 elevado a 2, depois 2 elevado a 3, e assim vai, 2 elevado a 4, vai crescendo dessa forma. Se você olhar de maneira inversa, né, querendo distribuir os nós ali, você tem que você divide pela metade, depois você divide pela metade o que sobrou, e vai dividindo pela metade, né? Então assim, se você tivesse, por exemplo, 15 nós para distribuir, você deixaria 8 aqui, né? Então a metade aproximada ali daqueles 15, aí aqui embaixo vem 4, depois 2, depois 1, certo? Então, essa operação inversa da exponenciação é o logaritmo. Mas essa é apenas a intuição por trás dessa expressão que a gente chegou, de 1 mais o piso de log n. Se você quiser provar matematicamente mesmo, sugiro que você faça por indução finita, né? Então, você verifica que vale para o caso 1, supõe que vale para o caso n, e aí tenta adicionar mais um nó nessa árvore, e verifica que a expressão também é válida para o caso n mais 1. Então, pessoal, vários conceitos novos nesse vídeo, né? A gente viu o que é caminho, o que é altura, o que é profundidade. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre percursos em árvore e vamos implementar um algoritmo para calcular a altura da árvore. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever aqui no canal. Também confira as nossas outras redes sociais, nosso Instagram e o Medium, que está aqui embaixo, o link para você poder olhar depois, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.